Pessoal, hoje nós vamos ver se a Sanepar vale a pena nos preços atuais. Eu vou contar para vocês no final se eu vou vender as minhas ações. Nós vamos fazer também projeções de lucro, dividendos e preço teto. E depois eu vou mostrar a performance das ações na minha carteira e a gente vai ver se valeu a pena ou não. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal para você não perder nossos vídeos diários. Inicialmente é importante a gente lembrar que a Sanepar é uma companhia que tem contratos importantes e longos, né? Então, o principal contrato, que seria Curitiba, que é responsável por 21%, 22% praticamente da receita da companhia, tem uma duração ainda de 26 anos. Ela vai muito provavelmente conseguir produzir muita receita com esse contrato. E nós temos outros contratos também muito importantes, como Londrina, Maringá, Ponta Grossa, várias cidades, né, do estado do Paraná, que vão gerar essa receita aqui de 100%. E quando a gente faz uma análise geral desses contratos, nós temos 14 contratos vencidos, que correspondem aí a 4% da receita total. Então ela está tentando renovar esses contratos, alguns ela provavelmente não vai renovar. Com vencimento em 2022, nós temos mais 6 contratos, que representam aí 0,8, menos de 1% da receita. Então é uma coisa que é ruim se ela perder, claro, mas não é tão preocupante quanto aparenta. E para um vencimento aí no médio prazo, nos próximos 10 anos, nós já temos 20% desses contratos. E após esses 10 anos é que a maioria dos contratos vão vencer, né, que são 256 contratos e que são responsáveis pela maior parte da receita da companhia. Então, 75% dos resultados que ela gera hoje, esses contratos vão vencer após 2033. Então, ainda tem um bom tempo para ela conseguir brigar por esses contratos, ganhar novos contratos e tentar não perdê-los, claro. Lembrando que todas as ligações novas, né, de água e esgoto, casas, prédios que são construídos, a Sanepar ela cresce automaticamente. Então, se alguém constrói uma casa, um prédio, uma empresa nessas cidades e ela liga a água, a receita da Sanepar ela tende a crescer conforme a localidade que ela está atuando cresce. Então, isso é muito importante a gente entender, para entender que é uma empresa que tende a crescer junto com a população. Provavelmente não vai ser um crescimento gigantesco, mas aí em torno de 3% ao ano, que geralmente é o que as ligações crescem. O atendimento da Sanepar é baseado em fornecimento de água e também de esgoto. Inclusive teve um novo marco legal de saneamento que nós vamos comentar nesse vídeo, que fala como deve ser regulamentado isso. Atualmente, nessas unidades que a Sanepar atua, ela tem um atendimento com água tratada chega para 100% e um atendimento de esgoto que eu considero relativamente alto em termos de Brasil, né, se a gente considerar o Brasil, 77,9% já tem esgoto das unidades onde a Sanepar atua. Para ela se regulamentar com marca, ela vai precisar melhorar aqui, eu acredito, 13%. Então ela tem que melhorar no esgoto para ela poder ficar adequada, mas não é uma melhora tão grande, né? Tem muitos locais que não tem esgoto em outros estados e esses locais vai ser muito mais fácil do setor privado que vai poder chegar para investir, ganhar as concessões, visto que as companhias não têm um histórico, né, de investir em esgoto, muitas nem sabem fazer isso de maneira eficiente, mas a gente vê que a Sanepar ela tem esse ponto muito positivo que ela já tem um fornecimento bom de esgoto. Claro que precisa melhorar, né, 77%, o ideal é que fosse 100%, então ela tem que correr atrás aqui, mas é um número que eu considero bom. E o percentual do esgoto que é coletado, que é tratado, é 100%. Isso aqui é excelente também, ou seja, ela coleta e trata todo esse esgoto que ela coleta, que é ótimo. Uma pergunta frequente que eu vejo é por que está tendo tantas quedas nas cotações da Sanepar, né? Então, a forma que eu enxergo isso, claro que o mercado ele é uma soma, né, de todas as opiniões, mas a forma que eu enxergo essas quedas é por conta do novo marco do saneamento. Ele tem como metas garantir que 99% da população tenha acesso à água potável e 90% à coleta de esgoto até 2033. Ou seja, nos próximos 10 anos as companhias vão ter que correr muito atrás disso para poder bater essas metas e continuar renovando esses contratos de concessão, continuar servindo essas cidades. E muitas dessas companhias hoje não têm nem perto essa estrutura. Por conta disso, elas vão ter que investir muito para bater essas metas até 2033 e a Sanepar está no meio disso, ela vai ter que ampliar bastante o esgoto, mas a gente viu que é um número que já está relativamente bom, mas com certeza eles vão muitos bilhões para ela conseguir aqueles 3% que ela vai precisar para completar esses 90% de esgoto. Esse novo marco legal de saneamento vai permitir que empresas do setor privado atuem no saneamento, então a competitividade vai aumentar muito, as margens vão diminuir porque vão ter mais empresas brigando pelos contratos. Tudo isso eu acredito que está fazendo o mercado ver essas empresas com
um futuro mais desafiador. E por conta disso a gente está vendo essas quedas nas cotações. Então, só algumas notícias mostrando que o saneamento ainda possui demanda represada e atrai novos players, que é isso que justamente eu estou falando, que várias estatais podem perder serviço de saneamento em mais de 1.000 cidades. Já tem 2 anos que esse marco foi aprovado, muito já foi falado sobre ele, então aqui eu estou trazendo só uma visão geral que me leva a ter essa opinião de por que as cotações da Sanepar têm caído tanto. Quando a gente olha para as cotações, o marco ele foi aprovado justamente aqui em julho de 2020 e desde então, nesses 2 anos, as cotações só enfrentam quedas por conta exatamente disso. Essas empresas elas vão ter que fazer investimentos maiores agora para poder manter os contratos de concessão. E a gente vai tentar entender se nesses preços que elas já se encontram, se elas vão gerar um retorno suficiente ou se as companhias estão caras. Quando a gente olha para a evolução do lucro da Sanepar, a gente vê uma coisa aqui que chama bastante atenção, o lucro crescente praticamente todos os anos, né? Quando a gente olha aqui por trimestre, a gente vê algumas quedas, mas no geral, no longo prazo ele está indo para cima, o que é muito positivo, e anualizado fica ainda mais positivo ainda, com poucos períodos aqui onde teve quedas, como crise hídrica em 2020 e agora por intervenção do governo não deixando a Sanepar fazer o reajuste conforme a inflação, prejudica bastante o resultado da empresa, visto que ela cresce os custos dela com energia elétrica, com pessoal, junto com a inflação, ela tem que reajustar tudo, mas na hora de reajustar a tarifa, o governo estadual, que é o maior acionista, não está permitindo que ela faça esse reajuste. Porém, o que a história nos mostra é que essas companhias conseguem fazer esse reajuste mais para frente e compensar o valor que elas deixaram, entre aspas, né, de ganhar porque não alteraram na hora correta, só que no longo prazo a tendência é uma tendência de crescimento, o que é importante, mostra que é positivo, são excelentes empresas. Olhando os destaques do resultado do segundo TRI, a gente teve um crescimento de 10% da receita líquida, uma redução de EBITDA, por conta disso que eu estou falando, ela teve aumento de custos, mas não teve reajuste, então isso impacta no resultado geral da empresa. Mostra aqui aquele dado que a gente já sabe, de 100% de água e 77% de esgoto, a cobertura, e uma margem EBITDA, que eu considero bem ok, de 37,5%. Quando a gente pensa em valuation, nós temos aqui um dividend yield de 6,78, que é relativamente bom, né, acima da média do Ibovespa, porém, a gente já tem várias empresas hoje que estão pagando um dividendo muito superior a esse. PL de 4,69, que não considero alto. Um PVP bem descontado, 0,65, que é muito positivo para quem pensa em fazer um investimento nessa companhia. Lembrando que nada disso aqui é recomendação, a gente só está fazendo uma análise e olhando os números, mas a decisão de investimento deve ser baseada numa estratégia, cada um deve ter a sua estratégia. Se você não se sente confiante, o ideal é você contratar um profissional que saiba fazer isso para poder te auxiliar. Então a gente olha uma margem EBITDA de 40%, margem líquida de 20%, são margens boas. O ROI poderia ser um pouco melhor, mas 13%, lembrando que os resultados são recorrentes, então quando a gente vê um ROI de 15% e um resultado recorrente, eu considero um ROI muito bom, porque a gente pode contar com certa previsibilidade que vai ter aquela geração de caixa, vai ter aquele retorno. Crescimento de lucros nos últimos 5 anos de 12%, um valor de mercado de 5 bilhões, lembrando que a empresa tem uma dívida de 4,8 bi, mas ela tem um bi de caixa, então sobra aí de dívida para ela 3,5 bilhões. Então é uma empresa que tem uma dívida relativamente alta, valores absolutos, mas quando nós olhamos para o indicador de dívida líquida e EBITDA, a gente chega no indicador de 2 vezes, o que eu considero um indicador ok. Poderia ser menos endividada, mas não está prejudicando tanto o ROIC dela em relação ao ROI, então provavelmente é uma dívida com baixo custo de capital e não me incomoda tanto ela ter essa dívida mais alta. E ela consegue esses contratos de dívida com boas taxas, justamente por conta da previsibilidade das receitas delas. Ninguém vai deixar de pagar água e esgoto, exceto em situações emergenciais, então ela pode contar com isso e quem concede crédito para ela entende que é um baixo risco, por isso que ela tem esse custo de capital baixo, é uma companhia que pode se endividar, mas que já tem que começar a ligar o alerta. 3 vezes eu considero o limite, então tá ali um meio termo. Pensando no payout, nós temos uma média de 33,27, mas essa média aqui não serve muito, porque nos últimos 4 anos aqui anteriores, a Sanepar tinha pago isso aqui, 47,49, ou seja, 50%, vamos aproximar 50% do lucro ela distribuía em dividendos. Mas em 2019 ela já deu uma reduzida para 30%, em 2021 ela manteve essa redução e hoje ela tem distribuído 30% do seu resultado. Então é uma coisa que já chama a minha atenção, que provavelmente eu não acredito que a Sanepar vai conseguir
subir novamente esse payout para 50%. Por que que eu penso isso? Por conta desses investimentos agressivos que ela vai ter que fazer para melhorar o esgoto e pelo fato de ter concorrência. Então ela vai ter que comprimir as margens e esses investimentos vão impedir ela de deixar um payout tão grande. Eu acredito que ela já está tentando se desalavancar para poder pegar mais dívida e fazer esses investimentos. Essa é a minha visão. Não sei se realmente é o que vai acontecer. A gente vai ter que esperar para saber, mas a minha opinião é que seja isso, que ela não vai conseguir expandir muito esse payout. E eu penso aí num payout em torno de 25 a 30%. Quando a gente olha o ROI médio histórico, era um ROI bem mais baixo, está melhorando, o que é muito positivo. E a tendência é que ela mantenha esse ROI aqui por volta de 13, entre 10 e 15%. Eu não acredito que ela vai ter um ROI acima de 15%. Lembrando que é um ROI recorrente, que é muito bom, a gente pode contar com esse ROI, com essa rentabilidade. Dificilmente ela vai tomar prejuízo por ser uma empresa num setor muito perene, muito estável. Então, se a gente comprar ela no preço certo, certamente ela vai gerar um bom resultado em dividendos. Então, agora fazendo nossa tradicional projeção de lucros, dividendos e preço-teto, nós vimos que o payout da Sanepar está sendo de 30%, porém, eu acho que existe alguma chance dela subir esse payout novamente para 50%, a gente não sabe. A companhia não está tão alavancada, só que eu acredito que a chance disso acontecer é menor do que dela continuar com payout de 30%. Por conta disso, eu fiz duas projeções de preço-teto. Como eu acredito que o payout de 30 é mais provável, eu vou puxar essa média um pouco para baixo e fazer a conta com o payout em 25% e o payout em 50%, e dá aqui 17 centavos por ação em dividendos. Fazendo nosso preço teto, a gente chegaria no preço teto de 2,12. E quando a gente considera que ela vai voltar a pagar os 50%, 34 centavos por ação, que dá um preço teto de 4,24. Como eu considero que a chance dela ter um payout de 30 é maior, então eu preciso puxar isso aqui para baixo e fiz uma média simples aqui e cheguei no meu preço teto pessoal, lembrando mais uma vez que não é recomendação nem de compra nem de venda, nada impede que essas ações subam ou caiam mais, isso quem vai dizer vai ser o mercado, mas abaixo de 3,18 eu estarei comprando. Por quê? Porque é uma companhia que se encaixa no perfil da minha carteira, que é geração de renda passiva, é uma receita previsível, muito provavelmente ela vai continuar dando lucro, vai pagar dividendos, vai crescer devagar, mas vai crescer. Então eu acredito que deixar ali até 3 a 5% da carteira nessa companhia, não vai haver tanta perda de rentabilidade se for comprada no preço certo. No passado eu já fiz algumas outras compras, mas hoje, entendendo mais o caso e refinando mais essa análise, no momento eu não estou comprando as ações, mas se caírem abaixo de 3,18 eu voltarei a comprar. Olhando para o retorno da Sanepar na minha carteira, para vocês terem ideia, já tem 2 anos que eu invisto nessa empresa e eu recebi 4 pagamentos de dividendos apenas, o que é um ponto que eu considero negativo. A distância com que ela anuncia e paga demora muito e dificulta você girar a bola de neve. Então isso aqui é um ponto negativo. A companhia poderia mudar facilmente isso aqui, distribuir mais regularmente. Com certeza o mercado iria enxergar com bons olhos e aceitar até pagar um pouco mais que isso. Então é um ponto negativo que hoje ela não faz, mas é um ponto positivo que ela pode melhorar facilmente isso aqui, porque não depende dela melhorar resultado, é simplesmente mudar a política. Eu gastei um total de 11.114 para comprar essas 2.665 ações, tem o preço médio de 4,20 e hoje a cotação fechou em 3,49. Então eu estou tendo um prejuízo de 17% e nesses 2 anos eu recebi R$ 707 de dividendos, que dá um retorno de 6% da minha posição. Então, olhando friamente, eu não considero um bom retorno, eu considero na verdade um péssimo investimento. Até o momento não deu retorno, muito por conta de eu não ter conseguido fazer essa análise na época que eu comprei, mas por ser uma empresa que se encaixa no perfil da minha carteira, eu não pretendo mudar, não vou vender minhas ações, vou manter essas ações e continuar comprando quando chegar abaixo daquele preço teto que eu defini em 13,18, ou quando o resultado da empresa melhorar e as cotações ficarem constantes, né? Eu não acredito que as pessoas vão pagar o que elas pagavam nessas companhias no passado, que eram múltiplos bem mais elevados, porque o mundo mudou. O novo marco legal de saneamento, como eu mostrei para vocês, vai trazer muito mais competição e isso faz o mercado enxergar essas companhias com futuros mais desafiadores. Então, por conta disso, no momento meu preço teto pessoal é de 3,18. Não estou comprando, mas também não vou desfazer da posição, vai continuar gerando dividendos e eu vou reaplicar em outras empresas que eu julgo estarem uma oportunidade melhor de investimento no momento. Pessoal, mais uma vez, se você gostou dessa análise, não deixe de se inscrever no canal, é muito importante para nós. Deixe o seu like, muito obrigado, tamo junto.